Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo antes que fosse concebido no seio materno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, feliz ano novo para todos. Um ano feliz é um ano em que a gente se mantém, a gente cresce na graça de Deus. Um ano que a gente faz um progresso para a eternidade. E o Evangelho de hoje vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Porque 8 dias depois que nosso Senhor nasceu, foi-lhe dado o nome de Jesus, foi circuncidado, que era a imagem do batismo no Antigo Testamento. E ele recebeu o seu nome, como no batismo nós recebemos também o nome. Recebeu o nome de Jesus. Significa esse nome? Significa Salvador. Então hoje nosso Senhor recebe o seu nome e hoje também ele derrama suas primeiras gotas de sangue. E será através deste sangue que ele realizará o que significa o seu nome. O nome de Jesus significa Salvador, e nos salvou pelo seu sangue. Desde o início, ele entra nesse grande combate contra o demônio que detinha a humanidade cativa pela ignorância e pelo pecado. Duas coisas, uma atrai a outra. Hoje a humanidade tem a salvação na mão, mas ela rejeita. Ela recai sobre o domínio do demônio. E é no livro do Apocalipse que nós vemos em toda a sua grandeza este combate que nosso Senhor veio travar e que durará até a consumação dos séculos. Podemos dizer que neste drama do qual depende a nossa salvação, dominam 3 personagens: a mulher, o dragão com seus assessores e aquele que nasce da mulher, como se exprime São João. Aquele que nasce da mulher é nosso Senhor Jesus Cristo. O dragão é o demônio. E a mulher é a Santa Igreja e, sobretudo, Nossa Senhora. Aquele que nasce é o Salvador, mas é também os que são salvos por Nosso Senhor. Aquele que nasce é ao mesmo tempo o Cristo individual, esse que hoje é circuncidado, e o Cristo que Santo Agostinho chama de total, ou seja, o Cristo cabeça e membros. Cristo com seu corpo místico, que é a Igreja. Falar do Cristo é falar de Nossa Senhora, que o deu à luz. Falar de Nossa Senhora é falar da Igreja, pois Nossa Senhora é mãe, e mãe de Nosso Senhor, e mãe da Igreja. Escutemos o Apocalipse para entender melhor o que Nosso Senhor realizou e que estava contido no nome que hoje ele recebeu. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, com a lua a seus pés e uma coroa de estrelas sobre sua cabeça. Ela estava grávida, em dores de parto. Um outro sinal apareceu ainda no céu. De repente se viu um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Com sua cauda ele varreu a 1/3 das estrelas do céu, e ele as lançou sobre a terra. O demônio nos prende à terra, nos faz nos ocupar das coisas da terra, enquanto o nosso Senhor nos faz ocupar das coisas do céu. Procurar as bens dos céus em primeiro lugar, e o resto será dado por acréscimo. O demônio não, ele faz esquecer as coisas do céu e lança a 1/3 das estrelas, a 1/3 dos anjos que caíram na sua revolta,
e os homens também são precipitados nessa mesma direção. Depois o dragão se levantou contra a mulher, que ia dar à luz, a fim de devorar seu filho, logo que ela o tivesse dado à luz. Ora, ela deu à luz um menino, uma criança do sexo masculino, que deve governar todas as nações com cetro de ferro. E seu filho será levado para junto de Deus e junto de seu trono. Alusão ao dia da ascensão, nosso Senhor subiu aos céus. Então, 3 grandes personagens resumem a história da redenção. A mulher representa a Nossa Senhora e a Igreja. O dragão, se é ajudado pelos seus séculos, sobretudo pelo Anticristo, quando ele chegar. E o Filho da mulher, que é Nosso Senhor. E que é Nosso Senhor total, que abrange nós mesmos também. Se nós estivermos unidos a Nosso Senhor pela fé, pela esperança e a caridade. Quem opera a nossa salvação é o Filho, Nosso Senhor. Quem coopera na nossa salvação é a mulher, que dá a luz ao Filho, que é Nosso Senhor. Quem se opõe à nossa salvação é o dragão, ou seja, o demônio. Esta guerra é a única que realmente importa. E um autor francês que dizia: se escandalizam das guerras de religião. Pois bem, eu não vejo nenhuma outra razão pela qual vale a pena fazer uma guerra, senão a religião. Ele tem razão. Se tem uma coisa pela qual a gente deve lutar, é pela salvação, pela honra de Nosso Senhor. Então, se houve guerras por causa da religião, qual outra razão haveria desembanhar a espada e defender, arriscando a sua vida? Claro que a religião é o principal motivo pelo qual nós devemos lutar, porque dela depende a nossa salvação, dela depende a honra de Deus. Assim lutaram os vandeanos, assim lutaram os cristeiros, assim lutaram os espanhóis em 36, para poder ter um espaço de terra onde se pudesse rezar a missa e se ensinar o catecismo. Os homens vivem hoje absortos em seus afazeres, absortos em seus negócios, em seus divertimentos, quando não é coisa pior. E, no entanto, a eternidade dos homens é que está em jogo. São os supremos interesses dos homens que estão em jogo. Nosso Senhor veio com um só interesse, está resumido no seu nome: realizar a vontade do Pai, que era que Ele morresse na cruz para a nossa salvação. Por isso seu nome é Jesus, nome que Ele recebe hoje, nome que significa Salvador. Este nome hoje é combatido, não só pelo demônio, mas pelas 2 bestas da qual fala o Apocalipse: a besta que sai do mar e a besta que sai da terra, ou seja, o poder político, à medida em que ele passa progressivamente para as mãos dos que servem o demônio, e o poder religioso e cultural, representado pela besta da terra, poder que está também passando progressivamente para as mãos dos inimigos de Nosso Senhor, como todos podem constatar. É por isso que o Apocalipse nos fala da mulher que sofre as dores do parto, porque ela é perseguida, porque ela já viu seus filhos martirizados desde os primeiros séculos, e ela vê o que acontece hoje, e ela vê também o que acontecerá amanhã. Nossa Senhora não sofreu as dores do parto no nascimento de Nosso Senhor, mas ela sofreu as dores do parto ao pé do Calvário. Nós lhe custamos muitas lágrimas, muitas dores. Nosso Senhor não. Nosso Senhor foi um oceano de delícias para Nossa Senhora, mas nós não. Nós custamos caro a Nossa Senhora. Mas a mulher do Apocalipse significa também a Igreja, e até primeiramente a Igreja, que como Nossa Senhora sofre as dores do parto para dar a luz aos eleitos, no meio de constantes combates contra as forças do demônio
e contra os seus ministros. Na circuncisão se faz uma incisão, se corta parte da pele da criança, no membro da geração. É pela dor, pela supressão, por uma leve amputação de algo que pertence ao corpo mesmo de Nosso Senhor, é que se fez a circuncisão. É pelo mesmo despojamento, pela amputação dos vícios em nós, vícios que estão como arraigados em nós, devido ao pecado original, as inclinações que estão em nós, nós temos que amputá-las. É doloroso. Nós temos que entrar nesse combate e nos voltarmos contra nós mesmos, para podermos ser verdadeiros milicianos de Nosso Senhor, soldados de Nosso Senhor. Não basta gostar de Nosso Senhor, não basta pensar que Nosso Senhor é grande e nobre. É preciso dar também do que é nosso. É preciso decidir a lutar, a combater, a tomar parte no grande combate que nós temos diante dos nossos olhos. A igreja está cercada de todas as partes. Esta mulher da qual fala Apocalipse foge para o deserto, como a Santa Família fugiu para o Egito para escapar a Herodes, que queria matar o menino Jesus. E a mulher, diz o Apocalipse, foge para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um retiro, a fim que ela fosse alimentada durante 1260 dias. Deus nos prepara no silêncio, na oração, no estudo, no retiro, que nos preserve do mundo e do demônio. Nós devemos nos retirar em nós mesmos, entrar em si mesmo, porque Deus está dentro de vós. Nós devemos estudar o que os papas disseram do liberalismo, do modernismo, do progressismo, do comunismo, do socialismo. Nos entrar em nós mesmos, meditar essas palavras dos papas, para poder nos fortificar nesse retiro da nossa própria alma. Se a gente vive no meio do mundo, nós temos que retirar para dentro de nós e repassar essas verdades, e com elas nos formar uma capacidade de resistir, uma capacidade de afrontar esse mundo moderno que quer nos destruir, que quer destruir suas famílias, quer destruir os seus filhos, quer ganhar suas almas e fazer passá-las para o lado do dragão. Pois o combate que temos de travar não é contra a carne e o sangue, mas diz São Paulo, mas contra as potências infernais espalhadas pelos ares. É também contra os homens. Mas é bom saber que esses homens são guiados, são dominados, são chefiados por algo que é superior aos homens, que é essa natureza angélica pervertida e da qual nós não podemos afrontar senão com Nosso Senhor ao nosso lado, senão com os anjos ao nosso lado, senão com São Miguel ao nosso lado. Pedir a Ele que venha nos ajudar, porque o demônio fará tudo para enganar os eleitos. O demônio fará essa besta que é o anticristo, será ferida e depois ela retomará a vida. E o mundo ficará admirado e dirá: quem é como a besta? É a oposição do grito de São Miguel: quem como Deus? Do lado de São Miguel diz: quem como Deus? Quem como Jesus Cristo? Do outro lado dirão: quem como a besta? Quem como o anticristo? Quem como um novo poder mundial que vai nos trazer os benefícios? E esse choque é terrível. Esse choque não se pode enfrentar a não ser com a oração, não ser com a doutrina, não ser com os sacramentos. Isso significa que temos que lutar, sobretudo contra o demônio. O demônio que fez Eva cair, a enganando. O mundo hoje, quase inteiro, se deixa enganar pela força da propaganda, pela pressão da sociedade, por essa pressão terrível que vem das autoridades eclesiásticas, que pressionam de uma maneira que é muito difícil resistir. É por isso que, seguindo Monsenhor Lefebvre, nós dizemos não a esses acordos, não a essas aproximações com a Santa Sé, enquanto a Santa Sé não voltar a ensinar o que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou,
nós queremos guardar uma prudente distância, porque essa pressão, o meu ser social, ele se comporta conforme a sociedade em que ele vive. E se nós aproximamos dessa sociedade que está se reforçando já há 40 anos, moldada no Concílio Vaticano II, como é que nós poderemos resistir? Nos manter no deserto. Deus preparou para a mulher, a levou para um deserto. E deu 2 asas para ela pudesse voar e sair do alcance da ação do demônio. E essas 2 asas são doutrina e sacramentos. Guardemos bem eles. Recebamos eles com a alma preparada, uma boa confissão, uma boa preparação. Não deixemos de fazer ação de graça, para que nós possamos resistir esse combate, que a gente não vê muito, que não para para pensar, não vê. Que o dia está bonito, o sol está aqui como sempre foi, e a gente pode dizer, não, mas é um engano, não tem luta, não é assim, isso é um exagero. E na verdade não é um exagero. O demônio está rodando, procurando a quem devorar. Pressão então da propaganda, pressão da sociedade, pressão da universidade, dessa loucura que já atingiu níveis mundiais, sem que nós possamos reverter o curso destes acontecimentos. Isto escapa ao nosso controle, não podemos. Não ser uma intervenção de Deus, não há como reverter o que nós estamos vendo a cada ano, no mundo inteiro. Depois então a São Miguel Arcanjo, que a serviço de Nosso Senhor, que São Miguel que virá vencer o dragão, que ele já está vencido. E São Miguel o enfrentou e ele foi abatido, não havia mais lugar para ele no céu, foi precipitado no inferno, mas Deus, no justo juízo, permite que o demônio tente os homens, por causa da malícia dos homens. Devido ao pecado dos homens, Deus, no seu justo juízo, permite que esse anjo decaído, que era o mais belo dos anjos, tente os homens. Mas ao mesmo tempo ele nos dá o remédio, que é ele mesmo. Então esse dragão que já está vencido, mas que está ainda agindo, ele vencia as 2 bestas, o poder político e o religioso, a serviço do demônio. Quanto a nós, Deus nos preparou um retiro, na vida interior, no terço meditado, na doutrina, nos sacramentos, na caridade fraterna, e no primeiro mandamento, que é superior a todos os outros, que é o amor de Deus, ao qual o amor do próximo é semelhante. Que esta festa de circuncisão, neste ano novo que começa, peçamos a Nossa Senhora sua proteção, pois o demônio se agita e ataca com indizível violência e com indizível astúcia. Os que estão nas prisões chinesas, os que foram mortos, que estão ali no Oriente Médio, perseguidos pelo Estado Islâmico, conhecem a sua violência. Os outros são vítimas da sua astúcia. O resultado é o mesmo. Bom, talvez nem isso. Aqueles que são martirizados têm o céu, mas aqueles que caem nas astúcias do demônio, esses perderão o céu. Mas as 2 são temíveis, que o medo faz alguns apostasiarem e o engano tem o mesmo efeito. O demônio sabe que lhe resta pouco tempo, pois ele já foi julgado e a sua vitória definitiva está próxima. Terminando o tempo dos séculos, quando se completarem o número dos eleitos, o demônio será ele mesmo precipitado e rejulgado, por assim dizer. É a paciência dos santos que nos obterá a vitória. Que o ano de 2016 nos faça ver a vitória, a nossa vitória sobre o demônio, o mundo e a carne, sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e de sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria Santíssima, que esmagou e esmagará sempre a cabeça da serpente infernal.
Confiemos a Jesus e Maria e também a São José. Nós iremos realizar em nós essas promessas de vida eterna, assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.